você mesma pode estar conduzindo o seu filho para que ele seja dependente de você. Como assim, Sara? Eu não. Eu quero que o meu filho seja independente. Eu sei disso, mas a maneira de você estar lidando com a situação, sem ser premeditado, isso pode estar fazendo com que o seu filho seja mais dependente de você. Olha só, um ponto importantíssimo, e eu acredito que você nunca parou para analisar e para pensar por esse ângulo. Escuta essa. Quando você deposita todas as suas expectativas nos profissionais da saúde ou da educação e deixa de fazer um trabalho que você mesma, com as ferramentas que você tem em casa, você pode fazer com o seu filho, entende? Então, você deixa de direcionar o seu filho nas atividades, por exemplo, do dia a dia, nas atividades cotidianas. Eu não estou falando aqui de dar comandos, de corrigir, não. Eu estou falando de direcionamentos, porque toda criança autista, ela precisa de direcionamentos. Então você precisa encaminhar passo a passo, detalhe por detalhe. Ai, Sara, mas eu canso de ficar falando. Não cansa. Você é mãe, você não tem permissão para cansar. Você precisa de ajuda, de orientação, de conhecimentos, mas você não pode se desanimar, né? Então, quando você entende que você tem todas as ferramentas na sua casa, todas, que pode para poder desenvolver o seu filho, você não vai mais ficar desesperada e ele vai se desenvolver cada vez com mais independência e autonomia. É claro que existe níveis no autismo, no espectro autista. Existem níveis de suporte que cada autista precisa, né? Então, existem as crianças que precisam de um nível muito maior de suporte, né? Antes se falava de autismo severo. Agora, a Associação Americana de Pediatria alterou, né, as leis, as regras, então não se fala mais autismo leve, moderado e severo, né? Mas é um autista que precisa de um nível muito maior de suporte. Então, talvez, nesse caso, pela vida toda, ele vai precisar de um nível alto de suporte. Talvez sim, né? Mas ele vai precisar de ajuda no futuro. Mas, nesse caso, você pode diminuir muito a dependência dele. Por exemplo, existem vários trabalhos sendo feitos, né? Mas existem cães, né? O cão de guia, que é um tipo de suporte, de ajuda. Os crachás, a criança, o jovem, né? O adulto, ele usa aquele crachá de identificação, para que quando ele for se comunicar com alguém, as pessoas saibam que está falando com um autista. Existe, por exemplo, se o seu filho um dia for morar sozinho, for fazer uma faculdade, né? Enfim, for morar sozinho. E a sua preocupação, o seu coração de mãe. Então, existem aquelas caixinhas, por exemplo, de guardar medicações, onde pode colocar o nome, né, da medicação, o horário, para que ele tenha aquela organização, despertador com alarmes para os compromissos que ele tiver. Isso ajuda muito. Talvez ele vá precisar de alguém que cuide da parte da limpeza, porque talvez ele não vá dar conta de tanta responsabilidade assim. Talvez o básico sim, mas vai precisar de alguém. Ou ele vai precisar de comprar refeição pronta, né? Caso seja necessário. Então, são várias alterações que podem ser feitas no futuro, no caso de uma necessidade de suporte maior, né? Mas se o seu filho, né, não precisa de um nível alto assim de suporte, você pode, e mesmo que ele precise, o máximo que você, mãe, fizer por ele, mesmo junto com outras terapias, a necessidade de suporte vai diminuir muito, dependendo do que for trabalhado agora na infância, na adolescência. É um preparo
vida adulta dele, né? Então, mãe, é muito importante o seu trabalho agora